Olá, sou Marcos e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Vivemos em um mundo que glorifica a sociabilidade como um fim em si mesmo, como se estar sempre rodeado fosse sinônimo de saúde, sucesso e felicidade. Mas, e se tudo isso for uma ilusão cuidadosamente construída para nos afastar da própria verdade? Carl Jung afirmava que toda adaptação excessiva ao exterior é uma traição ao mundo interior. Assim, o que chamamos de antissocial pode, na verdade, ser o primeiro sinal de uma mente despertando para algo que a maioria ainda não vê. Quando alguém se afasta do convívio superficial, não está apenas fugindo das pessoas, está se aproximando de si mesmo. Mas será que você está preparado para entender o que isso realmente significa? A alma que se recusa a se diluir na banalidade dos encontros vazios carrega um fardo que os outros não compreendem. Ela pressente a falsidade nas convenções, o peso oculto nos sorrisos, o desespero disfarçado nas festas. E ao contrário do que se pensa, esse afastamento não é fraqueza, é coragem. Coragem de confrontar o abismo interno sem os disfarces do mundo exterior. O verdadeiro motivo pelo qual pessoas inteligentes evitam a vida social é mais sombrio, mais inquietante e mais libertador do que qualquer explicação superficial. Mas cuidado! Uma vez que você souber, não poderá mais de saber, e sua visão sobre o mundo nunca mais será a mesma. Neste exato momento, há algo em você que ressoa com esse chamado. Uma sensação familiar, como se parte de você já soubesse disso tudo, mas tivesse aprendido a ignorar. Algo sufocado pelas obrigações, pelos ruídos e pelos laços impostos. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos retorna disfarçado de destino. E talvez o destino tenha lhe trazido até aqui por um motivo. Talvez este vídeo não seja apenas mais um. Talvez seja a convocação final para olhar para dentro antes que seja tarde demais. Porque há segredos que só se revelam no silêncio, e há respostas que só aparecem quando todas as vozes externas se calam. Você precisa entender que não está sozinho, que há uma lógica oculta no comportamento dos que se afastam, uma lógica ancestral, psíquica, que transcende o tempo e desmascara os valores que hoje nos aprisionam. Este não é um conteúdo para quem busca distração, é um mergulho, um espelho, um aviso. E se você tiver coragem de assistir até o final, descobrirá que a verdadeira inteligência não isola, ela protege, ela se recolhe para renascer. E aquilo que parecia solidão pode ser, na verdade, o portal mais poderoso para a autenticidade. A pergunta é: você está pronto para atravessá-lo? Há algo inquietante em estar entre muitos e ainda assim sentir-se sozinho. Mas há algo ainda mais profundo em estar só e, paradoxalmente, sentir-se inteiro. É isso que os outros não compreendem sobre aqueles que carregam uma mente afiada. O silêncio não é vazio. É um território fértil onde pensamentos se tornam universos. Jung dizia que o encontro com a própria alma começa quando cessam os ruídos externos. E quem pensa demais, sente demais. Quem observa as entrelinhas da existência não consegue se submeter às interações moldadas por máscaras. O social exige disfarce, e o inteligente sente isso como um peso. Como fingir que está tudo bem quando se enxerga o caos oculto em cada gesto automático, em cada conversa protocolar, em cada sorriso ensaiado? O afastamento não é fuga, é cura. É um retorno instintivo ao núcleo do ser. Para Jung, toda verdadeira transformação é precedida de um período de retraimento. É como a lagarta que, antes de se tornar borboleta, desaparece dentro de si mesma. O problema é que vivemos em uma sociedade que venera o extrovertido e desconfia do introspectivo. Se você prefere o silêncio ao barulho, a reflexão ao espetáculo, logo será rotulado como estranho, frio ou antissocial. Mas e se, na verdade, essa recusa em se adaptar for exatamente o que te mantém são? E se a inteligência emocional estiver mais em quem se resguarda do que em quem se expõe? O homem que vê com clareza, inevitavelmente, afasta-se da cegueira coletiva
E nesse afastamento, nasce uma dor, mas também nasce uma liberdade. Pessoas inteligentes captam microexpressões, sentem a energia não dita, percebem as incoerências por trás das palavras. Onde muitos veem normalidade, elas veem contradição. Onde todos dizem está tudo bem, elas escutam o eco de um sofrimento negado. Isso cansa, isso machuca. E é por isso que elas escolhem o caminho do meio termo entre o mundo e si mesmas. Elas não se isolam por não gostar de pessoas, mas porque absorvem demais de tudo e de todos. O excesso de empatia se torna um fardo, e o convívio contínuo, um veneno de lenta dissolução. Então se recolhem, como um xamã que precisa silenciar o mundo para ouvir o espírito. Esse não é um comportamento social, é um chamado ancestral. A inteligência não é apenas lógica, é percepção ampliada, é sentir o que está além do que é dito, é enxergar o teatro da convivência humana e perceber que a maioria dos diálogos são apenas repetições de scripts mal ensaiados. Para Jung, o verdadeiro conhecimento nasce do inconsciente, e este não grita, ele sussurra. Mas para ouvir esse sussurro, é preciso estar só. Quem compreende a si mesmo profundamente não suporta a superfície por muito tempo. Há algo sufocante em interações vazias. Como respirar sob água, como sorrir com os olhos cheios de lágrimas invisíveis. Por isso essas pessoas se afastam. Não por arrogância, mas por sobrevivência. Se enquanto assistia esse vídeo você sentiu como se alguém estivesse narrando a sua própria alma, então você sabe, isso não foi por acaso. Há verdades que só os que observam o mundo em silêncio conseguem reconhecer. E agora, chegou o momento de dar um passo além da reflexão. Vamos marcar esse instante como um pacto simbólico entre mentes que sentem demais e enxergam além. Escreva nos comentários a palavra além, porque é exatamente aí que você vive. Além das máscaras, além do óbvio, além do ruído. Comente além agora e deixe que todos saibam. Você faz parte dos que despertaram. E nesse afastamento, algo misterioso acontece. O que parecia vazio se revela pleno. O que era ausência se transforma em presença. A solitude se torna santuário. Para o olhar comum, isso soa como solidão. Mas para quem mergulha no inconsciente, é iniciação. Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho doloroso e solitário em direção à própria totalidade. E é um caminho que não pode ser feito em multidão, porque cada passo exige confrontar aquilo que os outros negam. Cada curva revela um fragmento de sombra. E a sombra não suporta a luz artificial dos encontros sociais. Ela só se mostra no escuro, no íntimo, no silêncio absoluto da alma. Aqueles que evitam a vida social carregam dentro de si um chamado, um lembrete sutil de que nem tudo que reluz é ouro, e que, muitas vezes, o brilho das festas esconde abismos emocionais. Eles sentem, mesmo sem saber, que há algo errado no teatro da normalidade. Eles são os que enxergam o rei nu, mas escolhem não aplaudir. São os que preferem a biblioteca ao bar, o questionamento ao riso fácil, a verdade incômoda ao conforto da ilusão. E é nesse lugar que surge um paradoxo. Quanto mais se afastam, mais compreendem os outros. Quanto mais se calam, mais escutam. Quanto menos se mostram, mais enxergam. Mas há um preço, um cansaço que poucos entendem, um tipo de melancolia existencial que não se cura com companhia, porque não nasce da ausência de pessoas, mas da ausência de sentido. E isso corrói em silêncio. O inteligente se recolhe porque tudo que é superficial o esgota. A mente refinada busca profundidade, conexão autêntica, presença real. Mas em um mundo de distrações, isso é raro, quase impossível. E então surge o dilema. Se ficar cansa, ir esgota. Se falar frustra, calar sufoca. E nesse limiar, o inteligente dança com sua própria sombra, aprendendo a se fazer companhia enquanto observa o mundo, à distância,
girar em espirais que não o tocam mais. Jung dizia que todo sofrimento que não é confrontado se transforma em destino. E talvez o destino dos que pensam demais seja mesmo a solitude. Mas não uma solitude vazia, e sim uma gestação interna. Um tempo de incubação psíquica em que algo está nascendo, mesmo que ainda não se veja. Eles não fogem da vida. Estão apenas em uma etapa diferente dela. Como árvores que florescem no inverno, no silêncio e na escuridão, esperando o tempo certo para se abrir novamente ao mundo. Não como eram antes, mas como se tornaram depois de enfrentarem a si mesmos. Porque somente quem se encontrou no escuro pode, um dia, iluminar o caminho para os outros. Há um instante silencioso, quase imperceptível, que acontece quando uma verdade profunda toca o lugar certo dentro de nós. E ali, por mais que tentemos negar, algo se transforma para sempre. O que você ouviu aqui não foi um diagnóstico, tampouco uma explicação. Foi um espelho. E se esse reflexo incomodou, talvez seja porque você reconheceu nele partes de si mesmo que há muito tempo tentava manter adormecidas. A verdade é que a inteligência profunda nunca desejou multidões. Ela desejou conexão. Não com todos, mas com o essencial. Você não está quebrado por preferir o silêncio. Você está inteiro demais para suportar o barulho vazio. Carl Jung sabia que aqueles que pensam com profundidade sentem com intensidade. E por isso se recolhem, não por fraqueza, mas por sabedoria. O que parece distanciamento é, na verdade, uma tentativa de proteger o que é raro. Uma consciência desperta, que não consegue mais se contentar com conversas rasas ou presenças mornas. Você sente isso, não sente? A sensação de estar entre muitos, mas pertencendo a poucos. Ao longo desta jornada, não falamos apenas sobre escolhas sociais. Falamos sobre identidade, sobre o conflito íntimo entre pertencimento e autenticidade, sobre o preço de ser lúcido em um mundo que valoriza o ruído. E agora, ao chegar aqui, você já não é mais o mesmo. Porque uma vez que se vê a verdade, não é possível desver. O conhecimento que cala é o mesmo que grita por dentro. E talvez por isso você esteja sentindo esse eco. Não é só um vídeo que termina, é uma parte de você que acaba de despertar. O isolamento, quando não vem da dor, vem do chamado. E o chamado não é para fugir do mundo, é para se preparar. Porque em breve, aqueles que hoje se escondem nos bastidores da existência serão os mesmos que conduzirão o novo. Não por vaidade, mas por missão. Cada mente profunda que evita os holofotes carrega em si o mapa para algo maior. E esse mapa só pode ser decifrado no silêncio. Você está pronto para escutar o que o mundo ainda não está pronto para dizer. Olhando de fora, você parece frio, mas por dentro, carrega labirintos de fogo e constelações inteiras de pensamentos que jamais ousou expressar. Isso não é isolamento. Isso é alquimia interna. É transformação em estado bruto. Jung dizia que aquilo que evitamos encarar nos controla, mas aquilo que enfrentamos nos liberta. Talvez seja a hora de parar de fugir da própria profundidade, de aceitar que seu mundo interior não é uma prisão, é um templo. E nesse templo, a solidão não é ausência, é presença ampliada. É quando o self sussurra verdades que a multidão abafaria. E se você chegou até aqui, é porque, em algum nível, você já começou a escutá-las. A pergunta agora é: o que fará com isso? Voltará a se calar diante do barulho do mundo? Ou ousará proteger sua própria voz, mesmo que ela ainda seja um sussurro? Porque há algo em você que precisa ser mantido vivo, mesmo que ninguém mais compreenda. Porque há um tipo de força que não grita, mas move montanhas por dentro. Um tipo de coragem que não se exibe, mas constrói mundos inteiros em silêncio. E talvez esse seja o seu chamado. Não para se encaixar, mas para se lembrar. Para restaurar sua própria voz entre os ruídos. Para caminhar, mesmo sem aplausos, na direção de algo que só você pode sentir.
Quem sente demais, às vezes cansa, mas também vê além. E ver além é um fardo e um presente. Se tudo isso tocou você de alguma forma, então compartilhe este vídeo com quem também carrega esse tipo de silêncio sagrado. Talvez eles não consigam explicar o que sentem, mas vão reconhecer na sua atitude uma ponte. Porque quando uma alma profunda encontra outra, não há necessidade de muitas palavras. Basta um gesto, um sinal, um tempo. O seu comentário pode ser esse sinal para alguém perdido na própria mente, buscando entender por que sente tanto num mundo que sente tão pouco. Que essa experiência tenha sido mais do que informação, que tenha sido um lembrete de quem você é, de onde você veio e de tudo aquilo que ainda pode ser. O mundo não precisa de mais pessoas falantes, precisa de mais pessoas conscientes. E se esse vídeo provocou algo em você, não ignore. Honre, curta este vídeo, compartilhe com quem também caminha em silêncio. E inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que respeitam a profundidade da sua alma.